Segunda epístola que escreveu o apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Segunda epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ou seja, 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Capítulo 4, verso 7. E antes da gente fazer a leitura desse texto, muito conhecido, nós queremos falar que nós estamos nessa semana, aliás, nesse mês de fevereiro, nós estamos ministrando, pode abaixar o retorno então, que está dando microfonia, tá bom? Nós estamos nesse mês de fevereiro, ministrando sobre a importância do discipulado. A importância do discipulado. E aí o apóstolo Paulo aos Timóteos, ele começa a mostrar isso, a importância, ele começa a pregar ao seu filho na fé, Timóteo, mostrando a importância de um discipulado. Ele começa em suas cartas a exortar e a incentivar a Timóteo a viver, coloca naquela regulagem padrão de estava de domingo, volta lá. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí o apóstolo Paulo, ele começou a falar ao seu filho na fé, Timóteo, ensinando para que ele pudesse seguir segundo os preceitos do Senhor e o entendimento com a qual o Senhor o deu. E aí, lendo aqui, juntamente comigo, toda a igreja, 2 Timóteo no capítulo 4, verso 7, diz assim o texto: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mais uma vez, completei, só para ficar gravado aí, vamos lá, mais uma vez, combati, completei e, porque essa palavra é tão importante, tão atual nos dias de hoje, igreja linda de Jesus, é tão atual nos dias de hoje, porque é muito bacana, é muito legal a forma, nós falamos isso, é bonito quando a gente inicia, quando se começa alguma coisa, é interessante, é bom, mas o importante de tudo não é só como se começa, e sim como vamos terminar. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: ei, pregue em tempo oportuno, mas pregue em todo tempo, exortando, tratando com amor. Mas pregue a palavra com amor, cumpra o evangelho pela qual o Senhor te chamou, Timóteo. E aí eu digo, essa palavra veio para mim e vem para você, homem, mulher de Deus, servo, filhinhos do Senhor, que tem um encargo de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Então essa palavra vem para nós. Qual a palavra? De incentivo. Peraí, o que nós precisamos entender, temos um combate, o bom combate a combater, e o bom combate é aquele que a gente faz com entendimento, do que estamos fazendo, e para onde nós estamos indo. Amém, igreja? Então aqui o apóstolo Paulo, ele ensina seu filho na fé, Timóteo, a importância de um discipulado, que não é só importante a forma como a gente começa, e também a forma que nós vamos terminar, e sim, como nós vamos terminar. Vamos lá, combatendo o bom combate. Você que está aí com seu papel e caneta e gostaria de anotar, vamos lá. É importante saber com quem nós estamos lutando. Uma das primeiras lições, para combater o bom combate, Elias, eu preciso saber, peraí, com quem nós estamos lutando. Segundo, o porquê desta batalha. Saber primeiro com quem estou lutando, Cris, e segundo, o porquê dessa batalha. Terceiro, o que nós alcançaremos depois de toda essa peleja. Essas três coisas é importante para que você entenda esse combate que o cristão, o homem, a mulher de Deus está vivendo nos dias de hoje. Essa importância
para entender esse bom combate. Bom, para você que está hoje pela primeira vez na Quarta Vitoriosa, eu te sugiro, te recomendo a ir lá nas nossas páginas das redes sociais e assistir a pregação da quarta passada, porque hoje é a segunda parte da mesma mensagem. Nós não conseguimos concluir na quarta-feira passada e nós estamos dando continuidade a essa mesma mensagem com o mesmo tema. Amém, queridos? Então hoje é a segunda parte e nós falamos sobre um primeiro tópico e o segundo tópico. O primeiro tópico falando sobre espíritos chamados transgressores, não foi assim? Vocês lembram? Cadê? Quantos lembram? E sobre a sagacidade do nosso adversário em destruir homens e mulheres de Deus. Amém? Então hoje nós vamos dar início ao terceiro tópico, que é conhecendo o inimigo. Precisamos conhecer o nosso inimigo para entender como combater esse bom combate. Então o Senhor, através de sua palavra, a exortação do Senhor, que veio através da vida do apóstolo Paulo, que discipulando o seu filho na fé, Timóteo, deixa para mim, para você, para nós, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, um direcionamento, recomendações, para que a gente venha acertar na nossa vida aqui. Amém, queridos? Não se distraia nesse momento. Não permita que Satanás roube a semente dessa palavra no seu coração. Amém, queridos? Só Deus sabe o que o Ministério de Libertação tem vivido, tem orado, tem jejuado, tem se consagrado para você receber uma boa palavra nesse lugar. O que nós, ministros do Senhor nesse lugar, estamos vivendo para que essa igreja continue crescendo. Então não se distraia nesse momento. Não se distraia. Amém? Então aqui no terceiro tópico nós vamos estar conhecendo o inimigo e aprendendo o quê? Primeira coisa, os demônios são enganadores, sim ou não? Sim, são espíritos malignos enganadores. Bom, você lembra aí que a gente falou no segundo tópico que eles são transgressores. O que é transgressor? É aquele que transgride, é aquele que ultrapassa, é aquele que viola. Isso é transgressor. Aquele que ultrapassa, vai transgredir e vai violar lei. Amém? Então anotou aí? Muito bem. Esses espíritos malignos agem de uma forma sorrateira, tomando o território de outro, ou seja, eles ultrapassam limites, roubando direitos. Então essa é a ideia dos demônios. Essa é a ideia do mal, dos espíritos malignos contra a minha vida, contra a sua vida. Eles ultrapassam e são transgressores, eles querem roubar o meu direito, o seu direito de viver uma vida feliz, de viver uma vida livre, de viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Dá uma glória a Deus aí. Então vamos lá, os espíritos malignos transgressores, eles podem continuar essas suas obras ilegais na vida de uma pessoa, até que tal pessoa, essa pessoa, ela comece a enfrentá-los. E como? Na base de direitos legais. Você pegou isso aí? Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. Vamos lá, os espíritos malignos transgressores, eles podem continuar suas obras ilegais, até que a pessoa o enfrente na base de direitos legais. Eles vêm roubando o seu direito, eles vão ultrapassando limites, eles vão de uma forma sorrateira, tomando o território sem que a gente perceba. Até que você perceba, opa, que negócio é esse? Está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Isso aqui Deus me deu, como é que agora está dando tudo errado, as coisas não estão certo, e era o trabalho que Deus me deu, era o sonho que Deus me deu, era a casa que Deus me deu, era a mulher que Deus me deu, era o marido que Deus me deu, era o carro que Deus me deu, só está quebrando, peraí, estão roubando o meu direito. Estão roubando o meu direito de ser feliz, de avançar, de progredir, de ser próspero. É doença, peraí, mas eu sou livre. Eu passei pela campanha da libertação, passei pela 4x12, eu dei testemunho, aconteceu no Senhor. Mas por que agora as coisas estão acontecendo de mal a pior? Peraí, espíritos transgressores estão invadindo um espaço e você precisa perceber. Para isso o Senhor liberou essa palavra às quartas-feiras, ensinando a importância de um discipulado, abrindo os olhos dos filhos, para que a gente possa entender que nós temos direito. E como é que a gente enfrenta esses espíritos malignos que querem roubar o meu direito, o seu direito de ser feliz? Peraí, existem leis e estão no Senhor, e Ele deu a mim e deu a você. Você pode dizer glória a Deus?
Anote, o Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu próprio sangue, sim ou não, igreja? Sim, Ele verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Amém? E isso, veja comigo agora, e fazendo isso, Ele nos comprando com o seu próprio sangue na cruz do Calvário, o que isso aconteceu? O sangue de Jesus que nos comprou na cruz do Calvário se tornou o guarda da minha vida e da sua vida. Você consegue entender isso? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o guardião da minha vida e da sua vida, porque Ele nos comprou com alto preço. Amém, igreja? Então quando eu começo a entender, você precisa entender, por isso que eu falei, não se distraia. São palavras, são ganchos espirituais que você vai pegar para dar uma alavancada na sua vida espiritual, dar uma guinada para algo maior, superior, que o Espírito de Deus quer que você viva. Porque irmãos, nós estamos preparando um povo para chegar no céu. Irmãos, nós estamos pregando uma palavra que é viva e eficaz. Nós estamos pregando algo que não é uma historinha da carrochinha, não, meu irmão. É a verdade do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia é um livro imbatível. É a palavra de Deus entre os homens. Não existe livro na terra capaz de combater as verdades aqui aplicadas. E se você pegar aí na sua casa, ler Lucas capítulo 21, você vai ver que tudo que está acontecendo no globo terrestre já estava escrito aqui, ó, há muito tempo. Então precisamos estar felizes, porque nós nunca fomos enganados, estamos sendo orientados. Então hoje o Papai do Céu trouxe você, o nosso Papai te trouxe a esse lugar, para ser instruído nele, para ser orientado nele, para viver a verdade que Ele tem para você, para romper nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com o direito que Ele te deu, direito de filho, direito de filho. E muitas das vezes a gente começa a padecer, Canuto, porque a gente não reconhece o nosso direito de filho. Como estou feliz em te ver. Renato, a gente não entende nosso direito de filho, e a gente começa a andar como se fôssemos escravos, e Deus chama a gente de filho. Oh, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Então o sangue do Senhor se tornou o guarda da minha vida, da sua vida. Veja comigo 1 Pedro 1, 18, 19 diz que, e sabendo que não foi nem ouro nem prata que fostes resgatados, olha bem, resgatado, mas pelo precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo nos resgatou do império das trevas e nos levou para um reino de luz, irmãos. E nos levou para andar em regiões celestiais. Mas como é que eu começo a enxergar isso, pastor? Como é que eu começo a ver isso nesse plano? Sai do raso. Para de olhar com essa ótica humana. Peça ao Papai para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa olhar com a ótica espiritual. Nas regiões celestiais tem coisa grande que você ainda não desfrutou. Existem lugares em Deus que nós ainda não alcançamos. Existem coisas no Senhor que essa igreja ainda não provou. E pasme, eu estou doidinho para a gente provar isso junto. Aleluia. Mas quando essas coisas vão começar a acontecer, Jonathan, na nossa vida, quando a gente for unânimes nessa intensidade, dizendo: Senhor, vem, revela-te a nós, na unidade, no corpo de Cristo, Carlos, orando, chorando junto. É hora de chorar, vamos chorar. É hora de rir, vamos se alegrar. Arildo, a gente precisa ser firme. Quando estivermos unânimes em oração, em clamor, a gente vai provar de coisas que a gente ainda não viveu nesse lugar. Aleluia, aleluia. Em 1 João capítulo 1, verso 7, a parte B diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Espera aí, olha o que eu acabei de ler aqui em 1 João 1, 7, a parte B. O sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeiro Ele nos resgata. O sangue tem o poder de resgatar. Agora nós lemos agora também, João está dizendo, o sangue também tem o poder de purificar. Olha os direitos sendo apresentados
por intermédio de um sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Carlão, Cris, o sangue do Cordeiro de Deus é o suficiente para nos levar, Sirlei, a lugares que a gente ainda... Mas quando? Quando, Jadir, que a gente vai começar a startar isso aí? Como? Como, Rodrigão? A gente vai começar a startar isso na nossa... Quando? Quando, Débora, a gente vai startar que a gente pode ser melhor no campo, na obra do Senhor, na nossa vida secular? Quando? Lu, quando, Lu? Cassiane, quando? Quando a gente vai startar isso na nossa vida? Quando, Yuri? Quando? Meu Deus, a gente precisa despertar, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. A gente precisa despertar. A gente precisa validar e não invalidar o sangue de Cristo. Como é que é isso, pastor? Como é que a gente invalida o sangue de Cristo? Não tendo fé nele, não acreditando, Elias, o que ele fez na nossa vida. Ana, a gente precisa validar o sangue de Cristo. Ele é válido, mas nós que fomos lavados, remidos por esse sangue, comprados por esse sangue, a gente não dá o mínimo valor, João. A gente não acredita que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. A gente nem merecia, a gente nem estava lá naquela época. Parece que hoje o cristianismo não se importa com o sacrifício, com o poder que o sangue dá, de direito de liberdade. Aí Satanás com seus demônios começa de uma forma sorrateira, entrando na nossa vida, roubando direitos que é meu e é seu. É hora de despertar, não é, igreja? É hora de levantar uma voz de comando e falar: alto lá, Satanás, alto lá. Na minha vida Jesus Cristo é o Senhor. Irmã Miraneide, a gente precisa mudar o quadro. A gente precisa. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Então nós aprendemos aqui que temos direitos legais e precisamos agir reconhecendo quem somos. Porque quando eu reconheço quem eu sou em Cristo Jesus, eu entendo, bom, quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou filho de Jesus por intermédio da cruz do Calvário. A cruz do Calvário me comprou, me deu o direito de ser coparticipante de Cristo. Então, se eu entendo que eu sou filho, logo eu entendo que eu tenho direitos. Ainda no terceiro tópico, eu quero trazer a reflexão para cada um de vocês, dizendo o cuidado com aquilo que você dá muita atenção. Ou seja, você gasta muito tempo olhando. Devemos ter cuidado, porque como que o nosso adversário trabalha? Como? Qual é a forma que o adversário trabalha? Ele pode invadir você? Não, só se você der seu direito para ele, der direitos. Ele é ilegal, ele trabalha de forma ilegal, ele não tem princípios, ele é mentiroso, enganador, cruel, ele é contra as coisas de Cristo. Ele quer denigrir a sua imagem, não quer que você se comporte como um homem, uma mulher de Deus, com um posicionamento, com caráter. Você vê que coisa feia quando a gente pega o final de semana, vai para madrugada, sai, passa de madrugada pela praça, você vê jovens bonitos, meninas bonitas, agarrado com poste. Aí você imagina Satanás falando assim: olha lá, Deus, olha o que eu faço com a tua imagem e semelhança. Aonde está a moral? Aonde está a coisa bonita nisso? O homem andando pela rua desequilibrado, sem saber para onde vai, e não sabe para onde, os passos vacilantes. Direitos roubados, porque Deus fez o homem e a mulher para dar passos firmes, com retidão. Nós temos um lugar para ir. Qual é o lugar, igreja? Qual é o lugar, igreja? O céu.
Existe uma cidade, um céu, um lugar preparado para a igreja de Cristo. Nós temos herança, nós temos herança. A palavra hoje é despertar a igreja do Senhor. Combata um bom combate. Você tem que saber por que você está aqui, por que está difícil na sua vida. Tudo para mim dá ruim, pastor, mas você não sabe da minha história. Para mim é só na briga, é só na luta. Glória a Deus, você está ficando forte. Agora aprenda. Eu estava conversando com meu irmão Johnny nisso. A gente falou assim, a nossa vida sempre foi dura, não foi? Sempre foi difícil. Não tivemos formação, faculdade, aquela coisa toda, mas glória a Deus, ninguém deu para bandido. O Senhor, com a sua poderosa mão estendida sobre as nossas vidas, nos guardou. Aí foi na marra, é na luta, é no tranco. Aí ele falou, mas para mim tudo é na luta, mas aí Deus está te fortalecendo. O que é que você precisa para saber? É aprender a se esquivar dos golpes do inimigo. E na hora certa, aquela esquerdinha de Deus, aquele gancho, toma aqui, Satanás, eu sou filho de Deus, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Os canhotos gostaram da esquerdinha. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Então cuidado com aquilo que você está dando muita atenção. Você está gastando muito tempo olhando. Lembra de Eva? Vamos lá, lembra da Eva? Oh, saiu da costela de Adão, perfeita, plena, linda, maravilhosa, poderosa. Imagina uma baita de uma mulher, era Eva. Imagina um baita do homem, era Adão. Que coisa linda, maravilhosa, os dois no jardim. Eita, glória a Deus. Mas aí gostou da árvore do fruto, que Deus falou assim, essa aí você não pode tocar. Você pode até olhar, admirar, mas não come desse fruto. A nossa vida tem limites. A vida cristã tem regras. A vida do homem e da mulher de Deus tem princípios, tem valores que precisam ser respeitados. E é quando a gente começa a gastar tempo com coisas alheias, com coisa que não é para fazer, aí vem, a serpente está pronta para te dar o bote. Aí vem Satanás, começou a olhar para Eva, percebeu que ela estava encantada com aquela árvore bonita, frondosa, frutífero, o fruto era bonito, e ela olhava, não falava nada, mas Satanás é assim, ó. Sabe como é que ele trabalha? Ele fica te olhando. Ele fica te olhando 24 horas. Você dorme, ele está te olhando. Você acorda, ele está te olhando. Você xinga um palavrão e fala, peguei, pecou. Você olha para uma mulherzinha na rua, varão, ele fala, ele gosta de morena, ele gosta de loura, ele gosta de japonesa, ele fica te olhando. Ele fica te olhando. Ele quer observar as suas necessidades, as paixões que habitam dentro da sua carne, para pegar você na curva. Ele quer pegar você, ele quer te devorar. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós servimos ao verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, e ele está conosco. Oh, aleluia. Evangelista Josué, quando a gente entende valores e princípios, a gente fica na brecha. A gente não vai gastar tempo com coisas que o mundo está aparecendo nos outdoors da vida. Cuidado com a surpresinha. Cuidado com aquilo que você está sinalizando que é sua fraqueza, que é sua necessidade. Gaste tempo com coisa boa. A Bíblia nos ensina, gaste tempo com aquilo que é louvável. Se tem louvor em obras boas que você faz, amém, prossiga. Mas se você está vendo que sua atitude, seus princípios, seus valores está corrompido, se converta hoje ao Senhor e mude a sua história. Aleluia, aleluia. Tem adoradores aqui, tem filhos comendo dessa palavra. Oh, aleluia, tem lugar na mesa.
A mesa sempre esteve preparada para os filhos, João. Tem mesa de honra. Tem lugar separado, presbítero Luiz Antônio. Tem coisa boa para os seus filhos. Mas quem reconhece que tem um lugar na mesa? Quem, Vanessa, quer ficar na mesa? Brigue pelo seu direito. Você tem um lugar na mesa, sente na mesa do Senhor. Vem para cá, tem lugar para você. O Espírito diz: tem lugar para você. Você se encaixa perfeitinho no corpo de Cristo. Você foi feito para isso. Para de dar ouvido às vozes, para de dar ouvido aos espíritos transgressores que estão tentando roubar o seu direito de ser feliz. Oh, aleluia! Há uma graça do Senhor sobre esse quarteirão, igreja. O Senhor preparou essa noite para milagre. O Senhor preparou essa noite para conversão. O Senhor preparou essa noite para mudança. Daí eu pergunto: quem vai dar crédito a essa pregação? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vejam, Eva caiu. Por quê? Por conta do olhar. Primeiro ela olhou, depois foi seduzida. Pelo quê, pastor? Me pergunte. Vocês não querem saber. Então eu respondo: pela palavra da serpente e pelo movimento que ela fazia. Cadê a Márcia para gritar? Pega essa palavra. Oh, meu Deus, pega essa. Alguém grita aí: pega essa palavra. É isso aí, vocês têm que ser animados, gente. Isso é igreja de culto xoxo, não é comigo não. Aleluia. Vocês estão vivos, irmãos. Vocês não são massa de manobra aqui não. Vocês têm sentimentos, irmãos. Expresse a gratidão que Deus te deu. Aleluia. Ela foi seduzida, primeiro no olhar, presbítero Luiz Antônio. Ela olhou e achou lindo. Depois a palavra da serpente. A serpente, o animal, começou a falar com ela. Ela nunca viu isso. O animal falar. E a serpente começou a falar. E a serpente foi fazendo aquele movimento. Quantos já viu uma serpente? Quantos já viu cobra? Quantos já viu? Quantos? Não é... Gente, eu já vi várias vezes. É encantador. Ela vai se movimentando. Dá um medinho, dá um susto. Mas é interessante, você fica olhando. Como é que pode? E na época ela tinha perninha. Ela tinha as perninhas. Não era assim não. Depois do castigo ela ficou sem as pernas. Mas ela tinha as perninhas. Mas ela fazia um movimento assim. Como é que podia? Tão comprida, fina, grossa. E faz o negócio, uma cor bonita que atrai. E ela foi indo e fazendo um movimento. E eu sedução. Ó, olhar, ó. Eu estou indo para cá. Aí você olha comigo, eu vou para lá. Aí você me acompanha e vou te seduzindo. E vou te seduzindo. E vou te seduzindo. Até chegar aí, vapo. É o bote. É o bote da serpente. E as pessoas ficam hipnotizadas com o olhar. Primeiro era a árvore, era bonita. Depois foi a palavra. Nem sei se existe mais essa palavra, a linguagem jovem. Tem isso? O chaveco. Tem mais isso não, né? Isso era só na minha época. Aí o chaveco da serpente. E vem. E a Eva caiu. Porque ficou distante daquilo que Deus mandou nunca se separar. Tu pegou isso aqui? Deus fez o homem, era pleno e perfeito. Da costela do homem ele tira a mulher e fala: agora ambos serão uma só carne. Sempre foi unidade, Carlão. Sempre foi o chamado para andar junto. Tati, Deus sempre quis o homem e a mulher para andar junto, nunca separado, Cris. A gente precisa entender os princípios. A gente precisa valorizar as coisas. A gente precisa despertar, igreja. Olha a palavra do Senhor. Então aquele encantamento todo foi para fazer ela cair e pecar. Agora olha aqui. É importante saber que depois que você cai em uma paixão carnal, e para
que você, e para não te perder, os espíritos malignos, eles vão trazendo à sua memória o prazer que você sentiu daquela paixão. Sabia disso? Aí o homem e a mulher de Deus, ele cai. O homem cai numa tentação, numa paixão carnal. E aí no momento ele cai, ele já ficou triste. Mas aí o maligno, os espíritos malignos, eles começam a trazer à sua memória o quê? A paixão que a carne sentiu, a motivação, o prazer que a carne sentiu naquele ato, naquela situação, naquela paixão, naquele envolvimento. Ele começa a aprender, para não perder você, ele começa a investir diariamente, lembra daquele prazer? Lembra daquilo que gerou um prazer para você, foi gostoso, mas foi só 5 minutos, foi só 20 minutinhos, foi só um tequinho, foi só uma dose, foi só uma escorregadinha no meu casamento, mas não foi gostoso, e aí, volta. É assim que ele fica sorrateiramente, volta, vai de novo, gerou alegria para a tua carne, gerou satisfação para a tua carne, volta, tem mais prazer aqui para você, volta. Esse maligno, eles entram de uma forma sorrateira te roubando direitos, direito de ser consciente, entendido, de dizer, epa, eu vacilei, eu errei, mas eu não posso permanecer nesse erro. Errar uma vez, tudo bem, segunda vez, opa, preciso ficar mais esperto, a terceira vez é burrice, porque a quarta pode ser a morte. Então uma palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida, corre enquanto é tempo. A palavra do Senhor quando diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, essa palavra não é para quando você chegar no céu, que lá você vai ter uma coroa. A coroa já está sobre a tua cabeça, é a unção do Espírito Santo que está sobre você, é o dom de Deus que está sobre você, porque no céu não tem ladrão, o ladrão está na terra, o ladrão está entre os homens, o problema todo está entre a gente. Gente, olha que coisa interessante. Eu estava nas férias na praia, saí com a minha família, a gente foi para a praia, uma praia bonita, lá para a Costa Verde, não vou fazer o comercial da praia não, mas bonita, e a gente chegamos cedinho para pegar lugar de estacionamento, e aquela coisa, chegamos cedinho, e a praia é toda nossa. Eu falei para Raquel, eita, olha só que bonita, eu, você e Renanzinho, ainda brinquei com ela, falei assim, Adão e Eva no paraíso. A Raquel ficou toda boba, e Renanzinho, e não sabia o que fazia, não sabia se ele entrava, se ele brincava na areia, e papai, aquela coisa toda que você sabe que o Renanzinho é. E eu fiquei, nossa, tá bonito isso aqui. Aí a Raquel ficou olhando assim, nossa, né, que coisa interessante, é muita água e pouca terra aqui, né, na gente, né, e se deu a onda, não tinha onda, irmão, que sabe da Costa Verde, ali não tem onda, as crianças podem brincar à vontade, a água clarinha, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, eu fiquei olhando assim, se essa água aqui é bonita e clarinha, imagina o rio da vida. A Bíblia fala que ele é como um mar de cristal, e eu vou me banhar nele. Eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí Raquel ficou falando assim para mim, você imagina se der igual aquele negócio de tsunami. Aí Geraldo, ela falou, aquela coisa vir, e aí eu falei, calma Raquel, tá tudo bem, Deus está com a gente, fica tranquila, estou aqui, tá tudo bem, filha. Deus colocou limite, essa água não pode passar para cá, porque tem uma palavra de Deus dando ordem ao mar para não ultrapassar o seu limite. Então tudo tem uma palavra de Deus para que as coisas não ultrapassem. Sabe qual é o problema? A gente ultrapassa o limite, somos nós que ultrapassamos limites. Deus deu a palavra para a natureza e ela obedece. Deus dá a palavra para o homem, mas o homem não obedece. Por isso que a gente vai de mal a pior, minha irmã. Por isso que as coisas estão difíceis. Por quê? Falta obediência, crente. A obediência.
Daí estava tudo bonito na praia, a natureza estava legal, eu estava me sentindo seguro, eu não estava com medo de nada. Sabe quando eu fiquei com medo? Quando começou a chegar o povo. Pastora Norma, quando começou a chegar o povo, a turma com a cadeira para um lado e aquele negócio com isopor do outro, e foi uma família aqui, era família branca, parda, negra, e tudo que é jeito, gringa, e tinha tudo, mas foi chegando, esse lugar é meu, esse aqui é outro, e aquele outro com chinelo tacando areia na cara do outro, e peraí, ô Joãozinho, acabou a paz, era um paraíso, acabou a paz. Aí vem um outro cacanga, sacode aquela areia na tua cara. Esse lugar é meu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Estava em paz isso aqui. Vocês estão rindo? Eu estava lá. Vocês viram orar pela minha vida. Eu vi tudo isso lá. Porque não é vocês que viram a areia voando nos olhos do outro lá. Deu medo, por quê? Porque o homem ultrapassa limite. Somos nós, homens, que fazemos o outro pecar. A gente quer espaço, a gente quer o quê? De uma forma cobiçando aquilo que é do outro, a gente quer o espaço que é melhor. Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro, eu cheguei 7 horas da manhã. Pelo amor de Deus. Não é a gente que estraga? Estava tudo bonito, estava tudo bom. Aí chegou o homem, acabou. Acabou. Eu falei, vamos ficar quietinho na nossa aqui. E a gente ainda por cima é crente. Se der ruim, alguém vai falar assim, eu conheço, você é crente. Então fica quieto, vamos ficar aqui na nossa aqui, ó. Fica só nesse pedacinho, meu filho. Glória a Deus por isso. A gente precisa aprender e entender a importância da obediência, os princípios, os valores do Senhor na nossa vida, para que a gente não venha perder os nossos direitos. A natureza obedece à voz do Criador, mas e o homem? Cadê o homem e a mulher de Deus, com o coração inclinado à voz do seu Senhor, para obedecer os seus princípios? Aleluia, aleluia. Observe comigo, que essa é uma das muitas formas que Satanás tenta prender o homem e a mulher em um vício, chamado vício do pecado. E aí vem dentro ainda do terceiro tópico, conhecendo o inimigo. Observe que como os demônios prendem pessoas. Observe, eu vou dizer, como os demônios prendem a pessoa. Primeiro, a pessoa sabe que errou, não é isso? A pessoa pecou, escorregou, errou, ela sabe, eu errei. Aí vem o que? Ela se sente triste. Quem gosta de errar? Quem gosta de errar, irmãos? Eu não gosto. Ninguém gosta de errar. E aí a primeira coisa que vem é um sentimento de tristeza. Você fica triste. Poxa, não era o que eu queria, e eu errei. Segundo, um sentimento de culpa. Meu Deus, eu que sou culpado. Eu errei, mas a culpa foi minha, porque eu era crente, sou homem de Deus, eu conheço a palavra. Por que eu dei lugar ao inimigo? O pastor fala tanto, não deis lugar ao inimigo, mas eu não ouvi a voz de Deus. Meu Deus, é aquela culpa, você é culpado. Satanás fica culpado, culpado, culpado. Terceiro, sentimento de remorso. Aquilo fica no coração agoniando você. Ai meu Deus, eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. Ai, por que eu não amei mais? Por que eu não falei a verdade? E aquela mentira entranhada, aquele negócio podre dentro de você, é igual azia, aquilo fica subindo e descendo, e aquela coisa, o remorso te corroendo por dentro. Quarto, na maioria das vezes a pessoa sente um sentimento chamado indigno. Pequei, errei, me prostituí, fiz tudo que não devia, adulterei. Eu não sou digno de entrar numa igreja. Eu não sou digno de sentar na mesa dos crentes, dos irmãos, nem na minha família. Eu não sou digno nem de olhar na cara do meu pai que me criou, sabe, com doutrina, com amor, com carinho. Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. É assim que Satanás quer que você se sinta.
baixo. É assim que Ele quer, que você ande curvado, caído. Eu não sou digno, tadinho de mim. É esse o sentimento que Ele quer que aflore dentro de você, que fique dentro de você. E nessa ministração, combatendo o bom combate, nós precisamos entender a outra. Quinto, a cobiça. A cobiça é um sentimento maligno, e ela leva você a ter uma forma. E qual é a forma? Você se torna transgressor. Porque de tanto cobiçar alguma coisa que não é sua, você começa a transgredir, você começa o quê? A ultrapassar o direito do outro. Lembra da praia que eu falei? O pessoal com a cadeira lá, e aqui é meu lugar. Começa a ultrapassar, o direito é de todos. Todos podem fazer de uma forma educada. Se houver educação, dá para todo mundo compartilhar. O sol nasceu para todos, não é assim o ditado lá fora, não é assim? Há um só Deus, há um Senhor. Todos nós desfrutamos do sol, como também da chuva. Tanto o sol quanto a chuva têm assim, a sua importância na natureza e na vida do ser humano, do homem. Todos nós respiramos do mesmo ar. Imagine se a gente fosse pagar imposto até do ar, hein? Misericórdia. Do ar que você respira. Então a gente precisa entender que a cobiça, esse quinto, ele te leva a ser um transgressor. Porque você começa a cobiçar, e agora eu quero que você reflita comigo o rei Davi. Eu lembrei de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, tinha muitas estratégias, sempre na batalha era vencedor, ganhador. Mas aí teve um dia que Davi, sabe uma coisa, eu vou tirar uma folga. Sabe o que ele fez, Yuri, Jéssica? Sabe o que ele fez, Davi? Eu vou tirar uma folga. Hoje eu não vou para a batalha não. Vai lá, os generais, o exército, todo mundo bem formado. O Senhor já é conosco mesmo. Eu vou tirar uma folga, vou dar um rolezinho aqui no palácio, e eu vou ficar de boa. Vou tomar um banho nas minhas banheiras, curtir minhas mulheres, e eu vou ficar de boa. Mas o texto bíblico lá em Samuel diz que Davi, nesse dia que ele estava de boa, ele começou a dar a volta no palácio, ele começou a olhar o seu reino, olhar as coisas, e ele parou e olhou e viu uma mulher. Ele viu Betseba, uma mulher que estava ali tratando da sua beleza, se cuidando, se preparando, se banhando, e ele olhou e cobiçou aquela mulher. Ele já tinha suas mulheres, ele era rei, tinha tudo o que ele queria, mas ele olhou uma outra mulher e ele procurou informações, e a informação chegou para ele: ô meu rei, essa é a mulher do teu general Urias. Ele foi informado que aquela mulher tinha um dono, que ela tinha um marido, que ela tinha alguém que lutasse por ela, que amava ela. E Davi já tinha muitas mulheres, que naquela época se podia ter muitas mulheres, era o costume daquele povo. Mas ele continuou a ultrapassar, a cobiçar aquilo que não era mais dele. Você vê como esse sentimento é perigoso e começa a levar você a se tornar um transgressor. E essa é a vontade do maligno. Eu não achei melhor referência do que essa para falar sobre o espírito transgressor, o que ele leva o homem de Deus a fazer quando não vigia. É um rolezinho só, é uma noitezinha só, é só um passeiozinho como quem não quer nada, é só uma noite na janela da vida, olhando o que não devia. É só um momento e já era, balbal o teu ministério. Vida com Deus, porque fica preso dentro dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, dentro desse sentimento, tristeza, culpa, remorso, indigno, fica preso. E aí o acusador começa a acusar e dizer a você: você não pode, você não tem direitos, você já é um bastardo agora, acabou a sua paternidade. Esse mesmo sentimento também veio sobre a vida do filho pródigo, porque quando a sua grana acabou, ele não conseguia lembrar, ele estava lá de frente para os porcos. Eu falei isso da outra vez aqui. Foi quando, depois de passar a miséria, depois de passar o sofrimento, ele caiu em si. E que o Espírito hoje
venha constranger o nosso coração, para que nessa noite a gente possa cair em si, porque ainda há tempo de mudar a história e o rumo da nossa vida, ainda há tempo de mostrar a Satanás que nós temos direito, que nós estamos posicionados no Senhor, que nós sabemos qual é a nossa herança, que nós sabemos para onde nós vamos. Aleluia. Davi então usa de cobiça e se deita com aquela mulher e a toma como esposa, e daí o seu reino começa a viver o peso da mão do Senhor. O fruto do pecado acaba gerando morte. Davi teve um filho com Betseba, esse filho não vingou, morreu. A mão do Senhor poderosamente veio sobre a vida de Davi, porque ele errou. O profeta foi falar com ele e fez uma comparação, falando de um homem que tinha uma ovelha só, e o seu senhor tinha várias ovelhas, e o seu senhor veio e roubou a única ovelha que aquele homem tinha, e o profeta falou: que faz, rei, com esse homem? E Davi: ele é digno de morte. E o profeta foi muito homem de Deus, falou: esse homem é você. E Davi ali se humilhou diante de Deus, se arrependeu, e glória a Deus que ele ainda se arrependeu, mas a mão do Senhor veio sobre ele. Por quê? Porque existe uma lei de Deus na semeadura: aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então por que nós pregamos dessa forma, meia que sanguínea, tentando sacudir você aí na cadeira para você despertar? Por quê? Porque há um interesse na minha vida como pastor dessa igreja, que você a partir de hoje comece a plantar coisa boa, para que você venha colher, talvez a longo prazo, a curto prazo, a gente não sabe, mas a lei da semeadura funciona, ela existe, independente de quem seja, o homem, a mulher, a pessoa, o seu grau de conhecimento, de estatura, não importa, a lei da semeadura existe, e ela vai se cumprir, é uma lei de Deus, é a palavra do Senhor, e ela é irrevogável. Então nós precisamos entender. Então a mão do Senhor veio sim sobre ele, perdeu seus filhos, por último ficou Salomão, que também no finalzinho deu as suas escorregadas, tanta sabedoria, mas se envolveu com outros deuses. Com esses sentimentos martelando na nossa mente, a gente acaba ficando numa fase caída. Esses sentimentos que eu acabei de falar, que é sentimento de tristeza, de culpa, de remorso, que o inimigo acaba trazendo na vida do homem, por conta de um pecado, por conta de um deslize, para poder prender você, para que você não se desenvolva. Aí ele começa a gerar cobiça, que é para tornar você um transgressor. Já fiz ele errar, já fiz ele pecar, agora eu vou fazer ele cobiçar a vida do outro. Não, peraí, o presbítero Fábio tem tudo, Deus é bom com ele. Eu queria a vida que ele tem, eu queria o que ele tem. Aí começa a cobiçar, começa a querer dar uma rasteira no outro. Isso é espírito maligno. Começa a querer aquilo que não é seu, ultrapassar limites, ultrapassar lei. Então você precisa entender, peraí, existem princípios e valores, eu preciso respeitar a lei de Deus, que é a lei de Deus: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Há uma lei de Deus e precisa ser cumprida. Então essa fase caída, Satanás quer que você continue lá, e com isso os espíritos malignos, eles vão ficando por ali, até que você o enfrente. Eles vão ficando por ali. Já te gerou tristeza, mágoa, rancor, tribulação, um monte de coisa, sentimento de indigno. Aí ele vai ficando por ali, você não manifesta nada, você entra culto, sai culto, você não fala assim: não, olha só, acabou. Se o pastor está falando esse negócio aí, e eu estou entendendo que é para a minha vida, eu quero mudar. E como é que faz para mudar? Passo, um passo após o outro, é assim, determinações. Por que a gente faz o convite da graça? Pede: levante as suas mãos, vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Não é para constranger você, é para que você dê passos, mas dê passos também no entendimento. Não adianta andar até a frente do altar, você vem correndo: eu quero Jesus. Aí quando chegar agora o carnaval, aí começa a cirandinha lá do capeta. Aí fica na mão do diabo. Então tem que
dar passo no entendimento. Não adianta dar só passo dali para cá e dizer, não, eu me rendi a Jesus. Aí vai o facilitador, 21 dias de devocional, vamos lá, Deus é contigo. A gente está investindo palavra. Os irmãos estão fazendo isso aqui, nós treinamos os irmãos, estão lá, e estão falando, Deus, vamos lá, vai dar tudo certo, é cura da alma, vamos, cura. Então a porta da igreja está aberta, para você viver transformação, e toma ali palavra, e toma oração, mas o indivíduo não quer nada. E até quando a gente vai ficar nessa montanha russa da vida? Até quando? Não dá. Então esses espíritos malignos vão ficando por ali, até que você enfrente eles. E como é que você vai enfrentar? Você vai enfrentar com a palavra, porque o que tem poder é a palavra de Deus. Meu Deus, a hora voou. Jesus amado. Amados irmãos, a palavra cura, salva e liberta. A palavra do Senhor em João capítulo 8 verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há um direito de liberdade que nos foi dado pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim ou não, igreja? Sim. E ele diz em sua palavra, essa é a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo falando em João 36, capítulo 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que a gente precisa entender no dia de hoje, e precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos, e usar aquilo que está escrito em Efésios, no capítulo 6, e no verso 10. Eu vou citar para vocês o que é. Diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. O Ministério de Louvor já pode subir para o altar. Ainda tem muita coisa para ser passada para a igreja, mas eu preciso respeitar o horário. Vocês querem ouvir mais? Está gostoso? Quarta-feira que vem tem mais. Porque o importante não é como começa, mas como termina. Começar é bom, não foi gostoso? Oficina de oração abriu bem, né? Veio o louvor, foi bênção. A palavra do Senhor, vocês estão dizendo que estão gostando, ninguém vai falar o contrário na minha frente, né? Não é assim? Mas essa é a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor não, é a palavra do Senhor. E ela veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Coma dessa palavra, desfrute dessa palavra. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pergunte para mim, qual é a força e o poder do Senhor, pastor? A resposta é a palavra. A palavra do Senhor dentro de você, ela é a sua força. Ela é o seu rochedo. Ela te sustenta, ela é a sua base para estar de pé. Deus disse na formação do mundo, Ele disse: haja luz, e o sol está brilhando até hoje. Ele falou: haja separação da terra com o mar, e a gente está em terra firme até hoje. A palavra tem poder e nos sustenta de pé. É a palavra dele, diz que eu e você somos filhos e temos direito nele. Essa palavra está de pé até hoje. E eu pergunto: aonde estão os filhos do Senhor nessa noite? Filhinhos amados do papai, se coloquem de pé.